Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Janaína, caso você não me conheça, e hoje eu estou feliz porque vou compartilhar com vocês a minha experiência de leitura desse livro lindo chamado Um Poema para Bárbara, da Mônica Cifuentes. Esse foi um daqueles livros que me pegou primeiro pela capa, né? Achei a capa bonitinha e tal, aí fui ler. Aí lá tinha Ai, gente, eu não sei como chama, acho que é blurb. Sei lá. Uma frasezinha assim, né? Falando que ele tinha o prefácio escrito por Mary Del Priore, que é uma grande historiadora que eu conhecia dos tempos da faculdade, né? Aí fui ler um pouco mais a respeito do livro, um romance histórico que mudou a história do Brasil, ou que ajudou a escrever a história do Brasil, uma coisa assim. Fiquei curiosa e resolvi incluir na minha lista de livros para 2020. Né? Um Poema para Bárbara, da Mônica Cifuentes, foi lançado em 2015 pela editora Gutenberg. Ele tem 430 páginas e é um romance histórico. A história vai se passar ali em Minas Gerais, quer dizer, em Minas Gerais e Portugal. A história já começa ali no meio da Inconfidência Mineira, sim, em pleno ano de 1789. Então, o que é que a gente vai ter ali? Né? O coronel José Inácio de Alvarenga Peixoto, que nome imenso, perde para Dom Pedro I, perde, mas quando eu vi a primeira vez o nome de Dom Pedro I, eu não acreditei. Meu Deus do céu, e o Whindersson Nunes ainda reclama do nome dele, que era difícil de escrever, imagina, do Pedro I. Enfim, foco. Quando a história começa, o coronel já tá preso, né? O Inácio, ele já tá preso há pelo menos um mês. E ali a gente tá vendo a esposa dele, a Bárbara, desesperada porque ela não tem notícia nenhuma do marido. E quem era Inácio? Bom, Inácio é o seguinte, ele era órfão de pai e mãe, né? Mas sempre teve apoio da família, especialmente do seu tio Sebastião. E aí, aos 17 anos, Inácio, ele foi mandado para Coimbra para estudar, né? Para fazer um curso de Direito na Universidade de Coimbra. E aí, minha gente, começa um passeio maravilhoso pela Portugal do século XVIII. Inácio era super popular na universidade. Por quê? Porque ele bancava muitas festas, muitas farras, ele tinha um bom coração e dinheiro era uma coisa que ele achava que tinha que se gastar, né? Só que, por causa disso, ele foi acumulando dívidas, ao ponto que ele teve que empenhar uma joia de família, né? Que o tio dele deu para ele. Empenhou essa joia para não ser despejado. Sim, era um rapaz rico, mas veja aí a que ponto chegou. E por causa disso, acabou havendo uma pequena rusga entre ele e esse tio, que gostava muito dele, muito mesmo. Mas apesar de tudo isso, a Inácio conseguiu se formar, né? Se formou, morou um tempo ali em Sintra, onde ele acabou se tornando juiz de fora, né? E aí ele vivia no meio da intelectualidade da época, muitos poetas, o próprio Inácio era poeta, e adivinha quem era primo dele? Tomás Antônio Gonzaga. Sim, minha gente, o próprio, aquele da Marília de Disseu, esse mesmo, eles eram primos, eu fiquei passada. Só que Inácio, mesmo depois de ter se tornado juiz em Sintra, ele continuou com aquela vida de muitos gastos, né? E aí, o que acontece? Ele acabou caindo nas graças do Marquês de Pombal. E aí, poesia vai, poema vem, Pombal feliz, satisfeito. E aí, Inácio, Marquês, vê só. E aí, aquela comarca lá em São João del Rei, como é que faz? Aí, Pombal, vai, querido, vai ser ouvidor daquela comarca, vai. E aí, Inácio, feliz da vida, com um cargo super importante, arrumou as trouxas e partiu para o Brasil. Chegando no Brasil, primeiro ele foi para o Rio de Janeiro, aí partiu para Minas Gerais, chegou em Minas Gerais, São João del Rei, todo mundo cheio de alegria, o novo ouvidor e tal. E aí ele conheceu a família do Dr. Silveira, que era um advogado de origem nobre, assim, família, né, tradicional e tal, tanto ele quanto a esposa. E o Dr. Silveira e a esposa, Dona Josefa, eles tinham uma família imensa, né? Várias filhas que eram
famosas na cidade por causa da beleza delas. Elas eram muito bonitas. Especialmente a mais velha, a tal da Bárbara, que contava 19 anos na época. E aí, é óbvio, né? Dá pra você imaginar o que é que vai acontecer. Sim, vai rolar uma paixão, mas não é de cara não, viu? O negócio vai dar trabalho. Bárbara vai dar muito trabalho para ser conquistada pelo ouvidor. Então, Bárbara era uma garota muito inteligente, era uma menina muito inteligente, que sabia ler, gostava de poesia e tal. E, enfim, literatura, intelectuais, Bárbara era chegada nisso aí. E eu li em algum lugar que, na realidade, ela foi a primeira poetisa brasileira. Olha só, né? Posso estar enganada? Posso estar enganada. Mas eu acho que eu li isso mesmo no livro. Então, Bárbara e Inácio, depois de muitos revés, muitos vai-e-vens, eles vão viver sim um amor profundo, um amor intenso, que se deu ali cercado pelos intelectuais da época. Então, nesse livro, uma hora a gente tá com o Tomás Antônio Gonzaga, daqui a pouco aparece Basílio da Gama por ali, e tome poeta pra lá, e tome poeta pra cá, que eu ficava assim, mas gente... Sim, tava todo mundo envolvido com isso aí, né? Todo mundo inspirado, muita gente inspirada pelas ideias iluministas da época, pela Revolução Americana, quer dizer, pela Guerra de Independência Americana. Então, e também começaram a vir as coisas que estavam acontecendo na França, né? Nós estamos falando da Revolução Francesa, bebê. Por causa desse amor, dessa paixão, Bárbara e Inácio, eles desafiaram a sociedade, não desafiar, mas tipo... Eles andaram por caminhos que a sociedade não aprovava de jeito nenhum, né? Então, foi um amor que foi de encontro à família tradicional brasileira, e muito. E lembre-se que nós estamos falando de 1700 e bolinhas, né? Então, século XVIII. Depois que Inácio foi preso, Bárbara, ela foi assim... da nobreza e do luxo a quase a miséria. Porque Inácio, ele foi considerado um dos cabeças da Inconfidência Mineira. E quando ele foi acusado disso aí, né, o Marquês de Pombal, que o protegia de certa forma, já não estava mais, já não era mais o dono do poder em Portugal. Quem estava no poder? A rainha Dona Maria I, a louca. Sim, a vovó de Dom Pedro I. Não era a vovó? Era. Ela era a mãe de Dom João VI. Posso estar enganada? Posso estar enganada. Mas é a vida. Eu não estou aqui para explicar. Estou aqui para confundir. Tô brincando. Esse livro, ele é um passeio no tempo. É um passeio lindo em Portugal do século XVIII, né? No Brasil, nas Minas Gerais daquela época. Ele vai levar a gente a assim, andar com os poetas do arcadismo, tanto português quanto brasileiro, e também vai nos mostrar a sociedade e os costumes daquela época. Para mim, Um Poema para Bárbara é um romance histórico onde essas duas palavras têm o mesmo peso, porque a história ela não foi florida, né, assim, e nem negligenciada para dar destaque ao romance. O romance por si só se destaca, assim como a história. É uma mistura tão bonita. Eu gostei demais desse livro. Dá pra perceber, né? E o romance vai terminar de uma maneira assim que eu fiquei... Mas é isso, né, bebê? É a história como ela é. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não esquece, dá aquele like pra mim, bem bonitinho. Por favor. E a gente se vê em breve. Um abraço muito forte pra vocês. Boas leituras. Tchau.